Fala, moçada, tudo bem? Vamos resolver aqui um exercício aqui de lançamento horizontal, tá? Lançamento horizontal. Então nós temos aqui um avião, né? Um bombardeiro, né? Então aqui, ó, a fotografia mostra um avião bombardeiro norte-americano B-52 despejando bombas sobre determinada cidade no Vietnã do Norte em dezembro de 1972. Durante essa operação, o avião bombardeiro sobrevoou horizontalmente e com velocidade vetorial constante. Deixa eu só arrumar aqui. Isso. A região atacada enquanto abandonava as bombas que, na fotografia tirada de outro avião em repouso em relação ao bombardeiro, ou seja, está voando do lado dele, né? Junto com ele, aparecem alinhadas verticalmente sobre ele durante a queda. Desprezando a resistência do ar e a atuação de forças horizontais sobre as bombas, é correto afirmar que... Então, vamos lá na letra A aqui. Ó. No referencial em repouso sobre a superfície da Terra, cada bomba percorreu uma trajetória parabólica diferente. Olha aqui o que acontece. Ó. Você tem a primeira bomba, primeiro que todas essas bombas estão com a mesma velocidade horizontal do avião. Tá? Então elas não caem... No momento que é solta, ela não cai em linha reta direta. Parece que está caindo em linha reta, mas não está. O que está acontecendo é que elas estão acompanhando o avião. O avião está voando e elas estão seguindo junto com ele. Então, ó, primeira bomba, segunda bomba, terceira bomba e quarta bomba. Então, na realidade, essa primeira afirmação aqui já é a resposta correta. Tá? Essa visão que cai em linha reta também é de alguém que esteja dentro do avião. Olhando para baixo, vai olhar como se elas estivessem caindo em linha reta, mas na realidade elas estão com velocidade horizontal para a direita e caindo. Ok? Então essa é a resposta correta dessa questão aqui. Vamos lá, moçada. Professor Luiz Henrique Bercê falando. Mais um exercício aqui de lançamento horizontal. Anitta, A, né? E Bianca, B, estão no alto de um edifício de altura H. Ambas arremessam bolinhas de gude horizontalmente, conforme mostrado no esquema da figura abaixo. Bianca arremessa sua bolinha com o dobro da velocidade com que Anitta arremessa a sua. A respeito do esquema, leia as seguintes afirmações. O tempo que a bolinha arremessada por Bianca leva para atingir o solo é o dobro do tempo que a bolinha arremessada por Anitta leva. Depois ele fala aqui, ó. A distância do edifício até o ponto em que a bolinha arremessada por Bianca atinge o solo é o dobro da distância alcançada pela bolinha arremessada por Anitta. E 3. A velocidade com que a bolinha arremessada por Bianca atinge o solo é o dobro da velocidade com que a bolinha arremessada por Anitta atinge o solo. Sobre as proposições acima, podemos afirmar. Então vamos lembrar aqui o seguinte, quando a gente faz um lançamento horizontal, o que nós temos aqui no lançamento horizontal? Nós temos que no eixo X, nós temos um movimento retilíneo uniforme. Tá? A velocidade com que o corpo é lançado aqui, na horizontal, elas permanecem constantes até atingir o solo. Então a gente pode trabalhar aqui com a equação do espaço, tá? Equação do espaço do movimento uniforme. Então, S é igual a espaço inicial mais velocidade no eixo X vezes T. Essa velocidade no eixo X é exatamente essa velocidade de A e velocidade de B. Ok? Então, a gente considera que aqui, no ponto do lançamento, aqui, ó, o X aqui, que é o nosso S ali, X inicial é igual a 0.
E o final está aqui, que é o alcance, né? Então eu coloco aqui, ó, x é igual a 0 mais Vx vezes o tempo. Então no eixo x nós trabalhamos com essa equação. Ó. X, que é o alcance, é igual a Vx vezes o tempo. Então nós temos aqui, essa equação a gente aplica em todo movimento de lançamento horizontal. Tá? Bom, aqui com relação à queda, né, nós vamos pensar agora na altura aqui, ó, y. Então nós temos aqui um movimento retilíneo uniformemente variado no eixo y, tá? Então nós vamos pegar a equação do espaço, né, S é igual a S0 mais V0t mais AT quadrado sobre 2. No caso de lançamento horizontal, a gente adota que o y inicial é aqui em cima, tá? E aqui embaixo é o y final. A distância entre eles corresponde à altura. A velocidade de lançamento, no momento inicial, a velocidade y, ela é igual a zero. Não tem velocidade em y. Só depois que ela perde contato aqui, que ela começa a sofrer o aumento de velocidade em função da aceleração gravitacional g, que é vertical para baixo. Tá ok? Então, vou trocar aqui. Ó. Então, nosso y final vai ser igual ao y inicial, que a posição inicial é zero. A velocidade inicial no eixo y inicial também é zero. E a aceleração aqui é o g. Então, fica gt quadrado sobre 2. Então, a equação no eixo y, ela é simplesmente essa. Ó. Y final corresponde à altura, é igual a gt sobre 2. Com essa equação, a gente consegue trabalhar a relação de queda desse objeto com uma aceleração gravitacional. Certo? Então, com isso, a gente consegue analisar. Veja bem, se você lança horizontalmente, no eixo y, ó, não tem velocidade inicial, correto? Então, a gente fala assim, ó, que o tempo de queda ou o tempo de voo, tá? Eu vou definir a fórmula aqui agora. Vou passar esse 2 multiplicando o y, então fica 2 vezes y, igual a g vezes t quadrado. Vou passar o g dividindo o lado de cá, então fica 2y sobre g, igual a t quadrado, correto? Então o t aqui, quadrado, eu vou extrair a raiz quadrada dos dois lados, e a gente vai ter que o tempo de voo ou o tempo de queda é igual a raiz quadrada de 2y sobre g. Tá? Essas três equações aqui, elas são muito importantes quando a gente estiver falando de movimento e lançamento horizontal. Então vamos analisar agora aqui. Ó. O tempo que a bolinha arremessada por Bianca leva para atingir o solo é o dobro do tempo que a bolinha arremessada por Anitta leva. Não, gente, é falso isso aqui. Por quê? Porque o tempo de queda, ó, depende só do quê? De y e g. Depende da altura só e de g. Como a altura é a mesma para as duas, né? E o g é o mesmo para os dois, então a primeira afirmação aqui é falsa. Segunda, a distância do edifício até o ponto em que a bolinha arremessada por Bianca atinge o solo é o dobro da distância alcançada pela bolinha arremessada por Anitta. Olha só, a bolinha da Bianca foi lançada com uma velocidade que é o dobro. Então ela vai cair no mesmo tempo, porém com uma velocidade que é o dobro. Então ela vai caminhar 2 vezes o que a outra ganha. Então essa segunda parte é verdadeira. Desculpa. A segunda parte aqui em cima. Aqui é verdadeira. A velocidade com que a bolinha arremessada por Bianca atinge o solo é o dobro da velocidade com que a bolinha arremessada por Anitta atinge o solo. Quando ele fala atingir o solo, ele está falando da velocidade vertical, da velocidade final no eixo y. Tá? A velocidade final no eixo y é g vezes t. Olha só. Essa é a equação que calcula a velocidade de queda. Como o tempo para chegar no solo é o mesmo para os dois, a velocidade y para as duas são iguais. Então aqui também é falso.
Então só tem uma alternativa verdadeira, que é a 2. Então é a letra B, ó. Apenas 2 está correta. Legal? Espero que tenham entendido. Então vamos aqui para mais um exercício aqui, ó. Exercício de lançamento horizontal, hein? 4 bolas são lançadas horizontalmente no espaço, a partir da borda de uma mesa. Que está sobre o solo. Veja na tabela abaixo algumas características dessas bolas. Então, ó, bola 1 é de chumbo, a 2 é de vidro, a 3 é madeira e a 4 é plástico. Velocidade de lançamento. A de chumbo e a de vidro foram lançadas a 4 metros por segundo, a madeira e plástico a 2 metros por segundo. O tempo de queda, T1, T2, T3 e T4. A relação entre os tempos de queda de cada bola pode ser expressa como? Então, nós já vimos aqui um exercício que já dá para responder isso aqui, tá? Então, mas eu fiz aqui uma figura para a gente poder analisar novamente, ó. Então, nós temos uma mesa, as duas bolas vão ser lançadas com 4 metros por segundo de velocidade e outras duas com 2 metros por segundo. O material de que elas é feito, isso não importa aqui, tá? Isso não importa, isso está sendo lançado no espaço, desconsidera toda a resistência, né? A única coisa que vai atuar aqui é a aceleração gravitacional. Então, ó, essa que foi lançada com maior velocidade, ela vai ter um alcance maior. Essa que foi lançada com velocidade menor, ó, é metade da velocidade da outra, então o alcance dela é metade também. Então, se essas duas, que tem velocidade 2 metros por segundo, conseguem atingir o alcance D, as outras duas vão alcançar 2D. Mas o tempo de queda é igual para todas, tá? O tempo de queda, nós vimos aqui que ele precisa só o quê? Da altura e da aceleração gravitacional. Então a resposta aqui é a letra D de dado, ó. T1 é igual a T2, que é igual a T3, que é igual a T4. Ok?